vocês. Já estou aqui também compartilhando a minha telinha e dando continuidade, né, ao nosso treinamento anterior, que a gente viu um pouquinho melhor sobre a parte de expansão. Hoje a gente vai ver a parte de implantação de unidades e também projetos, tá? Tanto projetos internos quanto projetos ali em conjunto com as unidades também. Já estou aqui no projetinho de vocês da Skyler, e aqui na lateral esquerda em aplicativos, eu já vou deixar favoritado nosso módulo de implantação, também o módulo de projetos. E é o foco do nosso treinamento hoje, essas duas ferramentas, tá? Pessoal, a gente vai começar o nosso treinamento vendo um pouquinho melhor do módulo de implantação de unidades. E quando a gente fala de implantação de unidade, a gente fala daquele processo que a gente tem que ter para aquela unidade que foi um candidato, que foi aquela pessoa que foi sendo tratada ali, teve interesse em unidade Skyler, e assim que deu certo essa comunicação, esse processo, a pessoa demonstrou interesse, aí sim essa implantação vai começar a acontecer, porque é uma unidade Skyler que ainda não existe, mas, né, o prazo que vocês têm de implantação, a partir desse prazo já vai começar a existir. E aqui nesse painel de implantações, a gente consegue acompanhar todos os projetos de implantação de unidade que estão acontecendo naquele momento. A gente vai conseguir visualizá-los ali no momento de cadastro. Mas quando a gente fala sobre o módulo em si, a gente vai conseguir utilizá-lo da melhor forma possível quando ele estiver configurado, assim como os módulos que nós vimos anteriormente nos treinamentos. Começa com a na parte superior, na ali, pessoal, a gente Deixa essa rama de aba aí. pode ou não. Só um minutinho, Esther. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que falhou um pouco aí no momento que há uns 30 segundos atrás aí. Se tu puder repetir. Claro, pessoal, eu vou fazer a troca do fone, porque hoje pela manhã aconteceu a mesma falha. Provavelmente pode ser por aqui. Vocês me dão um minutinho só para fazer a mudança? Claro. Beleza. Combinado. Prontinho, pessoal. Estão conseguindo me ouvir bem? Combinado, perfeito. Se estiver dando essa interferência, pode conversar comigo novamente que eu faço a mudança, tá bom? Beleza. Tá bom, mas tá ótimo, melhorou. Perfeito, pessoal, combinado. Então, voltando ali para a telinha de implantações, a gente já havia comentado que nesse painel a gente vai conseguir, de fato, né, acompanhar todas as nossas implantações que estão acontecendo naquele momento. Só que para o módulo funcionar ali, né, com todas as ferramentas que a gente precisa fazer algumas configurações iniciais. E essa configuração, ela inicia ali na parte superior, na telinha de time, ou seja, aqui a gente vai definir as permissões das pessoas, né, da franqueadora Skyler, que podem ou não ver os projetos de implantação. Quando a gente fala, né, de um time ali que está desabilitado, a gente fala realmente, né, que todo mundo que tem acesso ao módulo de implantação de unidade pode ver esse projeto. Quando a gente fala de um time habilitado, a gente traz para dentro desse time os integrantes, ou seja, aquelas pessoas que de fato podem ver todos esses projetos, tá bom? Então, aqui na parte superior, eu vou adicionar esses integrantes. Vou adicionar, por exemplo, o Josué, o Suts e também o Adriano. Então, ó, já estou puxando aqui os dados dele. E trazendo, né, os integrantes para dentro do nosso time, a gente consegue ainda, né, definir qual que vai ser a permissão de acesso que um desses integrantes vai ter. Por exemplo, o Adriano. O Adriano, ele faz parte do nosso time de implantação, ou seja, ele vai poder acompanhar os projetos,
mas dentro desses projetos, ele pode ter uma permissão limitada. Ele pode ver menos coisas do que o Josué, por sua vez, está visualizando. Então, a gente vai conseguir definir a permissão dos projetos. Então, o Adriano, ele vai poder ver todos os projetos de implantação de todas as novas unidades Skyler, ou ele vai poder ver só aqueles que ele estiver na equipe. E em relação a informações, documentos e disco virtual, ele vai conseguir ter permissão para editar ou não? E nós temos, por outro lado, as permissões das tarefas. Então, nesse caso, a permissão do Adriano. O Adriano vai poder ver todas as tarefas do projeto, ou ele vai poder ver só as tarefas que ele for responsável. E dessa mesma forma, a gente define se ele vai poder alterar, né, informações de tarefas que ele é responsável ou de qualquer tarefa. Quando a gente salva essa permissão de acesso, a gente já consegue limitar realmente essa hierarquia, né, de permissões de quem que pode ver o que aqui dentro do módulo, tá? A segunda configuração inicial muito importante que a gente tem, pessoal, é aqui na parte superior, a nossa telinha de modelos. Eu havia comentado ontem, né, no nosso treinamento de expansão, que aquelas tarefinhas que a gente tem para fazer, que até o Josué trouxe ali com mais detalhes para a gente, todo esse prazo que a gente tem para fazer essa implantação, ela acontece dentro de um projeto de implantação. Só que os projetos, eles podem ser criados a partir desse modelo. O modelo é um template pronto que a gente criou uma única vez, e a única coisa que a gente precisa fazer depois disso é só ir duplicando ele para os projetinhos futuros de implantações Skyler, tá? Aqui a gente vai clicar em novo modelo, e em novo modelo a gente vai trazer o nome dele, por exemplo, cronograma de implantação Skyler. A gente vai definir quem que está sendo a pessoa que está criando esse modelo, então responsável por ele, e em quais dias, né, da semana as tarefas dentro desse projeto vão acontecer. Então, a contabilização dela será de segunda a sexta, de segunda a sábado ou dias corridos. E nós definimos também ali o cálculo de prazo das tarefas. Se esse cálculo vai ser manual, o que que isso significa para a gente, né? Se sempre eu vou ter que trazer que a tarefa está em atraso, que foi feita com antecedência, se ela tem prazo ou não, ou se o prazo vai ser automático. Aí o próprio sistema traz para vocês quantos dias essa tarefa está em atraso, o sistema traz para vocês se essa tarefa foi feita com antecedência ou não, vocês conseguem ter de forma automática esse prazo ali calculado das tarefas. E criando esse modelinho, pessoal, dentro dele, a gente vai criar todo o nosso template, todo o nosso cronograma, em forma de fases. Então, aqui na parte superior, eu vou trazendo essas fases, por exemplo, eu tenho a fase de documentação, a gente vai conseguir selecionar uma corzinha para ela, um marco que é totalmente personalizado por vocês, para vocês conseguirem identificar esses pontos importantes do processo de implantação de vocês. A gente vai ter também a fase, por exemplo, de obra. Então, a gente precisa escolher um ponto, precisa trazer o arquiteto ali para dentro. Então, eu tenho a minha fase de obra. E para não ser tão extenso, eu vou criar uma última fase com vocês, que é a fase de inauguração. E a partir do momento que a gente tem essa estrutura de fases criadas, dentro de cada uma das nossas fases, pessoal, nós vamos criar de fato as tarefas. Aí sim entra no que o Josué trouxe ontem para a gente, que é essa questão de o que é a responsabilidade de cada pessoa. Então, aqui em criar tarefa, eu já vou conseguir trazer o nome da tarefa, por exemplo, assinatura do contrato. Além de trazer o nome da tarefa, a gente vai conseguir também aqui na parte inferior dela trazer a duração em dias. Então, a assinatura do contrato, ela leva 10 dias para ser realizada. E ali a gente já consegue fazer a criação dessa tarefinha. Ah, a gente tem que fazer a emissão do CNPJ dessa unidade. Então, ó, emissão do CNPJ, define também a duração em dias, e o mais interessante é que dentro desse modelo, em cada uma das tarefinhas, a gente consegue deixar algumas ações ali cadastradas. Por exemplo,
uma descrição. Então, você, Josué, Adriano, né, e o pessoal, pode não ser o responsável dessa tarefa nesse modelo, mas vocês sabem o que deve ser feito. Então, em descrição, você já consegue trazer o que essa pessoa precisa fazer. Por exemplo, para fazer a emissão do CNPJ, entrar em contato com a prefeitura e ali já colocar um número de telefone. A gente vai conseguir também atrelar predecessoras entre uma tarefa e outra. Por exemplo, eu tenho lá essa tarefa de emissão do CNPJ e ela depende que a assinatura do contrato seja concluída, então depois do término dela ela vai ser iniciada, para que aí sim a gente comece essa data da emissão. Então a gente consegue gerar essa dependência de uma tarefinha em outra também. A subtarefa é um mini to-do list do que deve ser feito. Então, para fazer a emissão do CNPJ, eu preciso fazer X atividades e Y atividades. Então, ele vem ali realmente como um ticketzinho para vocês irem dando check. E nós conseguimos, desde o modelo desse nosso cronograma, ir deixando os anexos aqui dentro. Então, se eu tenho um padrão de araras para a loja e eu já tenho um documento de um fornecedor, eu já posso anexar ali dentro. Se eu já tenho os contatos dos melhores arquitetos daquela região que vocês atuam, já pode deixar esse documento anexado aqui também. Tudo para facilitar esse processo para vocês e vocês não precisarem sempre ter esse retrabalho de em toda nova implantação ter que trazer essa informação, tá? E da mesma forma que a gente criou a assinatura do contrato, emissão do CNPJ, a gente vai criando as outras tarefinhas. Então, em obra, eu vou criar uma tarefa e vou trazer. Então, aqui eu tenho a escolha do ponto, e ela vai ter uma duração de 15 dias, por exemplo, vou criar a tarefinha. Além da escolha do ponto, a gente também tem que ter o projeto arquitetônico, então já vou trazendo ali esse projeto também. Então, ó, projeto arquitetônico. E na fase de inauguração, eu vou trazer ali o comum, que é o safety date, que é realmente aquele momento, né, que todo mundo espera para que essa unidade seja ali de fato implantada, de fato esteja em operação. E aqui, pessoal, ficou faltando um único detalhe, que é atribuir já dentro desse modelo os responsáveis por essas tarefinhas. E a gente vai ter duas opções para responsáveis, tá? Eu tenho a possibilidade de trazer lá do meu time para dentro da equipe desse projeto as pessoas que vão poder visualizar. Então, sempre que eu criar um novo modelo e as pessoas do meu time tiver a permissão de ver todos os projetos, elas já vão estar aqui automaticamente, mas eu conseguiria adicionar outros membros, como, por exemplo, o Adriano, que na permissão do time, ele tem visibilidade só dos projetos que ele fizer parte da equipe. E a segunda opção é trazer funções como a nomenclatura do responsável. Eu sei que eu tenho tarefas que são de responsabilidades do meu arquiteto, mas dependendo da região da implantação da minha unidade, o arquiteto muda. Então, como que eu vou atribuir uma responsabilidade para essa pessoa, sendo que eu vou usar o mesmo modelo para todas as implantações? Aqui vem, né, o intuito da nossa função. Então, quando a gente entra lá nas nossas tarefinhas, por exemplo, a assinatura do contrato, eu poderia falar que todas as vezes era responsabilidade do Josué, então, ele responsável, eu já trouxe o perfil dele, porque ele é um membro ali da minha equipe desse projeto. Já para escolha do ponto e o projeto arquitetônico, eu consigo vir em responsável. Ao lado de responsável, a gente tem essa opção de avançado. E ali a gente fazer essa configuração de substituir o que é pessoa para função. E ali eu trago que a função dessa tarefa de escolha do ponto é do arquiteto, e a gente vai ali e salva essa tarefinha. Dessa mesma forma, o projeto arquitetônico, que também é responsabilidade do nosso arquiteto. Nesse exemplo, eu estou trazendo ali a ideia de arquiteto, mas vocês podem ter várias funções. Então, dentro de um único modelo, você pode ter tarefas que é do franqueado, e em cada projeto vai ter um diferente franqueado. Você pode ter tarefas de diferentes arquitetos, de diferentes pessoas por cada área. É possível, tá?
E dessa forma, o nosso modelinho já vai estar pronto, com tarefas, com responsáveis, duração, funções. E aqui na lateral esquerda em modelo, pessoal, a gente já vai conseguir visualizar todas as informações dele. Nome, dias da semana que vão acontecer as tarefas, cálculo do prazo delas. E aqui embaixo a gente vai poder tanto arquivar esse modelo, como também fazer usando, tá? E salvo dessa informação, a gente vai voltar lá para o início e eu já consigo ver aquele modelinho que a gente acabou de personalizar, tá bom? Pessoal, até o momento, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem acrescentar? Não, Esther, tudo sob controle, pode continuar, tá? A Combinado, gente tá pessoal. acompanhando aqui, qualquer coisa a gente levanta a mãozinha aqui, tá bom? Perfeito, então, pessoal, combinado. Então, depois que nós definimos o nosso time, Pessoal, só desejo, desculpe, Esther, só desejar uma boa tarde imagina. para vocês. Eu entrei aqui como ouvinte aqui, tá? Vou entrando, escutando um pouquinho, vou tentar capturar um pouquinho da apresentação, tá, Esther? Bom trabalho aí para você. Obrigada, seja bem-vindo. Pessoal, então depois de nós termos feito todo esse processo de definir as permissões dos integrantes do nosso time, ter definido ali o nosso cronograma em formato de modelo, a gente vem aqui para a parte superior em implantações, e a partir desse momento a gente já faz esse acompanhamento de todos os projetos que estão em andamento. Então, eu vou clicar em novo projeto, e ali a gente vai ter duas opções. Eu tenho a opção de criar um novo projeto de implantação em branco, ou seja, eu vou ter que passar por aquele mesmo passo a passo de fases e tarefas, e eu não vou ter a possibilidade de duplicá-lo ou reutilizar aquela estrutura, então fica uma estrutura fixa por projeto. Ou eu tenho a opção que é a mais aconselhada, que é a criar uma implantação a partir de um modelinho. Por quê? Porque como a gente já vai ter aquele modelo criado, que a gente já se esforçou anteriormente para fazer, a gente não vai precisar passar por toda aquela etapa de fases e tarefas novamente, tá? O próximo passo é trazer o nome dessa implantação. Então, essa implantação é lá de Uberaba, Minas Gerais. E em próximo, a gente já traz quem que é o responsável por essa implantação. Esse responsável é sempre a pessoa que cria esse projeto, tá bom? E em criar implantação, já temos um projeto de implantação criado com sucesso. Mas antes da gente começar a já alterar as situações das tarefas, aí adicionando aqui informações, na lateral esquerda a gente tem uma ação muito importante que é vincular a esse projeto a unidade que está sendo implantada. E quando a gente clica aqui na lateral em unidade, pessoal, a gente vai ter duas opções. Eu tenho a opção de cadastrar uma nova loja, ou seja, eu vou ser direcionado lá para o módulo de unidades, e lá eu consigo cadastrar sem o CNPJ ou com o CNPJ já ativo, ou lá no nosso treinamento inicial, a gente viu que dentro do módulo de unidades, aqui na parte superior em nova unidade, a gente consegue cadastrar uma unidade, por exemplo, essa loja 01, e a gente comentou também que tem um ponto muito importante dentro dela, que é a situação. E quando a situação dessa unidade que já está cadastrada está em implantação, lá dentro do nosso projeto, eu consigo buscá-la. Então, eu não preciso cadastrar essa unidade novamente, pois o cadastro já foi realizado. Basta eu buscá-la por a situação de implantação e vinculá-la a esse projeto. Então, fica muito mais simples ali, né, para realizar esse vínculo ali daquela unidade. E a partir do momento que a gente faz o vínculo dessa unidade, pessoal, a gente já vai conseguir ter todos os dados da unidade. Todos os dados principais com CNPJ, dados básicos, endereço de contato. Vamos conseguir ter aqui na lateral esquerda todos os dados das pessoas vinculadas a essa unidade, quem é o proprietário. A gente consegue adicionar também uma nova pessoa ou uma pessoa já existente que está dentro dessa unidade. A gente tem um atalho para toda a documentação dessa unidade também. Então, desde a implantação, a gente já tem esse realmente intuito, né, de centralizar no perfil dela todos esses dados. Um atalho para o disco virtual, que é aquele drive corporativo interno dessa loja. E nós temos ali um atalho para o módulo de chamados.
com esse intuito, né, de em qualquer ambiente que você estiver, ter centralizado ali a comunicação entre os departamentos, a comunicação ali com toda a equipe, tá bom? Então, ali a gente já conseguiria fazer o envio de um novo chamado. E assim que eu trouxe a minha unidade para dentro desse projeto, e as pessoas dela já vieram também, eu preciso confirmar se elas já estão ali na parte superior na minha equipe. Então, a Esther, que é a minha franqueada, né, que é o meu gerente, ela já está como membro da minha equipe. E ali a gente precisa definir apenas a permissão que ela vai ter. Então, a Esther, por ser de unidade, ela vai poder ver ali todas as tarefas desse projeto, ou só as que ela for responsável? E alterar informações básicas e avançadas, ela vai poder alterar de qualquer tarefa ou só das que ela for responsável? E depois que a gente faz toda essa configuração, a gente volta para as nossas fases, e aí sim a gente já consegue, de fato, iniciar todo esse processo. Mas antes, a gente vai poder observar que tem duas tarefinhas aqui que eu ainda não sabia quem era o responsável, mas a partir do momento que, a partir da criação, né, do modelo a esse projeto, eu já sei quem que é, porque está na região de Minas. Então, eu sei quem que é o arquiteto que é de Minas Gerais. Então, desse projeto de Uberaba, por exemplo, aqui na parte superior em funções, eu já consigo àquela função, nesse campo de editar, atribuir um membro. Então, quem é o responsável pela arquitetura da loja de Uberaba é a Esther. E voltando para as fases, todas as tarefas vinculadas àquele perfil de responsável serão substituídas pelo aquele membro ali que a gente trouxe, tá bom? A partir de toda essa configuração dentro do projeto, a gente já começa os nossos trabalhos. Aí sim, vocês já vão conseguir acompanhar qual tarefa está em andamento, o que ainda está em aberto, o que é, né, quanto tempo de duração tem cada tarefa. A gente vai conseguir acompanhar também aquele cálculo automático do prazos das tarefas. Por exemplo, a nossa tarefa de assinatura do contrato, ela tem uma duração de 10 dias, e a emissão do CNPJ está travada porque ela tem uma dependência, ou seja, uma predecessora para que a assinatura do contrato seja concluída. Assim que a assinatura do contrato é concluído, a gente consegue ver que o próprio SUTS calcula de forma automática os dias de antecedência que essa tarefa foi concluída. Então, ela iniciaria hoje, só que ela tem um prazo de 10 dias, finalizaria no dia 13. E ali trouxe esses 13 dias de adiantamento. E também, né, trouxe aquela dependência que tinha na tarefinha posterior. Então, a tarefa estava bloqueada, e com a conclusão da tarefa anterior, eu já consigo alterar a situação dela também, tá? É interessante também, pessoal, que a partir do momento que daquele modelo nós criamos um projeto, dentro dele a gente já vai conseguir ter todo um acompanhamento. Então, eu já vou conseguir visualizar aquela descrição que foi deixada para nós vamos conseguir visualizar as dependências que essa tarefa tem em outras, a gente vai ter aquelas subtarefas, que é os checks, né, que a gente vai concluindo aqui dentro, os anexos que a gente já deixou padrão, mas abrem-se mais 3 opções para a gente. A opção de comentário, e é ali onde você, como responsável dessa implantação, vai conseguir trazer o que está conforme ou não conforme. Você vai conseguir também aqui em membros adicionar para essa tarefa aquela pessoa que não tem acesso a todas as outras. Então, por exemplo, o Adriano, ele não tem acesso a todas as tarefas, ele tem acesso só ao que ele é responsável. E essa tarefa de emissão CNPJ é do SUTS. Então, para que quando eu precisar que ele veja essa tarefa, eu preciso adicioná-lo ali como um membro. E também, novamente, nós temos um atalho para o módulo de chamados, sempre com esse intuito ali de centralizar a comunicação, tá bom? E não só nessa visualização de fases, como também nós temos outros formatos para acompanhar esse projeto de implantação. Então, aqui na lateral esquerda, eu consigo acompanhar as tarefas por tarefas mesmo. Então, a gente vai conseguir acompanhar o que é do time interno, o que é do time externo e o que está em atraso, concluído ou até mesmo em andamento.
A gente vai conseguir visualizar as tarefas em visualização de Kanban, né, de quadro. Então, quando eu altero a situação de uma tarefinha por aqui, automaticamente na visualização de fases é alterado também. Tenho também a visualização em calendário, que é uma visualização realmente que traz para a gente o que a gente tem para fazer naqueles dias, durante aquela semana, e quanto tempo, em média, vai durar esse nosso projeto. E eu tenho aqui na lateral esquerda a visualização em Gantt, que é aquela cascata, né, em que a gente consegue acompanhar quem é o responsável, qual é a data de início e fim, e qual é a situação que essa tarefa está, se está em andamento, em atraso, se já foi concluído, a gente tem todo esse acesso. E o mais importante de uma implantação muito bem definida é a transparência entre as partes, entre vocês da franqueadora, com o que vocês estão fazendo, e a transparência para o franqueado também, para ele entender em que etapa que está, o que ele precisa fazer, como deve ser feito, quanto tempo ainda falta. Então, nós temos ali na lateral esquerda uma opção de feed, onde vocês conseguem sempre postar notas de observação que geram notificações para os integrantes dessa equipe do projeto. E ali, pessoal, vocês vão conseguir centralizar o histórico da implantação. Então, ó, a implantação vai estar projetado para ser inaugurada dia 20/12, mas vamos inaugurar antes dessa data, porque a implantação está acontecendo muito rápido. Deixe essa anotaçãozinha aqui como uma postagem no feed, para que daqui a algum tempo você saiba que houve essa antecipação, porque a equipe, né, do projeto ali estava bem engajada, tá bom? E para finalizar, aqui na parte superior em projeto, a gente vai conseguir acompanhar toda a estrutura, né, todas as informações dessa implantação. Então, ali a gente vai conseguir em configurações avançadas pausar essa implantação por um determinado período de tempo, cancelá-la, caso eu não queira deixar ela no meu painel inicial, mas eu também não queira perder o histórico do que já foi feito, e também excluir. Ah, fiz um teste de uma implantação, ou não, não deu certo, não quero esse histórico, é possível também, tá? E o interessante, pessoal, é que a gente consegue concluir essa implantação. E quando nós concluímos essa implantação, automaticamente a situação dessa unidade vinculada a esse projeto é inaugurada lá no módulo de unidades. E para a gente buscar o histórico dessas implantações que já foram concluídas, nesse painel inicial de implantações, nós temos um filtro. E ali um dos filtros é por situação de concluído, e aplicando ele, vai trazer o histórico daquela nossa nova implantação. Aliás, daquela implantação que já foi ali concluída, tá? Essa é a opção que vocês têm de criar projetos de implantação únicos. Mas nós também temos o formato de implantação que a gente comentou ontem ali, principalmente com o Josué, com o Adriano, que é essa integração com a expansão. Então, sempre que lá dentro do módulo de expansão, pessoal, um lead, né, que é um candidato que a gente está prospectando, ele é ganho. Então, por exemplo, esse lead que eu tenho aqui, se eu der a situação dele como ganho aqui na parte superior, ele vai para um módulo que se chama integração e expansão. Então, estou voltando lá para o nosso painel home em aplicativos, e aqui nesse módulo de integração e expansão, aquele nosso candidato com todo o histórico da negociação fica numa salinha de espera. E nessa sala de espera, ele fica aguardando para ser integrado com a implantação de unidade. E ali eu passo por aquele passo a passo que a gente viu. Criar a implantação a partir de um modelo ou um branco, definir qual vai ser o cronograma utilizado, o nome da implantação, puxa o nome do negócio, mas vocês conseguem editar. E criando essa implantação, o interessante é que aqui na lateral esquerda, nós temos também um atalho para toda a negociação que foi realizada com aquele candidato na época da expansão. Então, eu sei que ele teve o primeiro contato, eu sei que ele tinha o perfil, eu sei que a gente enviou um e-mail, eu sei que a gente realmente passou para a última etapa do funil de venda. Aqui a gente vai ter todo esse histórico, tá bom? Pessoal, nesse momento de trazer o modelo para dentro do projeto e fazer o acompanhamento dele, há alguma dúvida?
Ô, Esther, vamos lá, Josué aqui falando. Só para a gente fazer um resumo, é sempre bom a gente, quando concluir, a gente fazer um resumo para ver se a gente entendeu, certo? O implantação e projetos, que é esse módulo que a gente está vendo agora, implantação barra projetos. Quer falar? Não, é porque eu ia comentar que esse é o módulo de implantação. Projetos ele vai ser outro módulo, tá? É porque, assim, dentro desse módulo de implantação tem os projetos, né? Que a gente está vendo. Isso, os projetos de implantação, isso mesmo. Bom, ele tem aí duas formas. A gente pode criar projetos que não seja correlacionado com a expansão, e a gente também pode pegar os projetos lá na integração já da expansão. Vamos lá, o cliente fez a prospecção, fez o contato, deu tudo certo, fechou o negócio, agora vamos para a implantação. Então, a partir do momento que eu boto lá que a negociação foi concluída lá no expansão, ele vai lá para a sala de espera lá, que é o integração, não é isso? Perfeito, Josué. Quando eu confirmo lá, aí ele parte para a etapa de implantação. E aí eu vou escolher se eu quero o escopo pré-definido ou se eu quero trabalhar com um novo projeto específico para aquela unidade, não é isso? Isso mesmo, perfeito. Pronto. Se ele tiver já CNPJ, eu posso fazer o cadastro dele lá da unidade, boto CNPJ, ele puxa. Se não, eu posso, se por exemplo, ainda vai tirar o CNPJ, empresa nova, local novo e tal, aí eu posso alimentar ele lá como um 999 por enquanto, né? É isso? Excelente, isso mesmo, perfeito. Pronto, era só para a gente entender, porque aí a gente vê tanta informação que a gente às vezes se confunde. Então é importante a gente fazer a cronologia aí do passo a passo para a gente entender direitinho o que a gente está. E ficou perfeita essa retrospectiva que você fez, Josué, porque é realmente esse o intuito, tá? A gente passa por muita configuração inicial, mas a gente já leva em consideração esse processo que você trouxe quando o módulo já estiver configurado. E vai ser esse passo a passo. A gente tem duas opções de criar o projeto de implantação, dentro dele para vincular a unidade com o CNPJ ou sem o CNPJ, é possível trazê-lo ali para dentro também. Ficou impecável ali a sua demonstração, tá? Tá, ok. Muito obrigado. Imagina, perfeito, pessoal. E para vocês acompanharem as implantações tudo junto, então, hoje vocês têm 15 unidades Skyler em implantação. Como que vai acontecer esse acompanhamento? Aqui no painel inicial de implantações, nós temos 5 formas de acompanhá-las. Nós conseguimos acompanhá-las nessa visualização em grid, onde a gente acompanha nesses quadradinhos maiores, né? Qual unidade está sendo implantada, todas as informações ali a ela. Na lateral esquerda, nós conseguimos visualizar também por lista, que vai aparecer a lista de todas as implantações e a porcentagem de conclusão que a gente tem em cada uma delas também. Tenho aqui na lateral esquerda a visualização em Kanban, que aí sim, esse Kanban nós conseguimos personalizar o quadro e as etapas, e avançando, né, cada quadradinho que é cada uma das nossas implantações para diferentes etapas dentro desse quadro. Temos também a visualização em card, que é uma visualização por categoria, ou seja, nesses 3 pontinhos, além de conseguir vincular etiquetas que vão gerar realmente uma tagzinha em cima ali do seu projeto de implantação, nós conseguiremos também vincular categorias. E aqui vocês conseguem categorizá-las como ficar melhor. Então, eu quero categorizar por região. Quais são as implantações do estado X e do estado Y? Não, eu quero categorizar por situação, o que está em aberto, o que está em andamento, o que foi pausado. Ali vocês terão esse acompanhamento mais visual. E, por fim, a gente tem o acompanhamento em marcos. E esses marcos, pessoal, traz para a gente um acompanhamento dos gargalos da nossa implantação. Por exemplo, do meu negócio X, eu utilizei aquele nosso modelinho de cronograma de implantação, e lá no marco de iniciação, eles têm até o dia 20/2 para finalizá-lo. Então, ainda está dentro do prazo. Mas se tivesse até hoje para fazer, já estaria sinalizando para vocês que aquela fase daquele projeto está em atraso. Então, ali vocês já conseguem acompanhar o porquê que está em atraso, por que está daquela forma, será que foi feito com antecedência, será que está em atraso?
vocês conseguem ter esse acompanhamento. E todos esses tipos de visualização das implantações são personalizados por vocês aqui na parte superior em parâmetros. Então, a gente consegue criar um novo quadro Kanban e dentro dele listas, né, que são as etapas, para que a gente consiga avançar a situação das nossas implantações cadastradas. Consigo também aqui na lateral esquerda criar novas etiquetas para gerar aquela tagzinha em cima de cada implantação. Consigo personalizar lista de categorias para eu conseguir ter essa visualização por grupos de implantações. E eu tenho também a visualização, aliás, a personalização marcos, que é aquela visualização para identificar qual gargalo que a gente tem, o que a gente pode ali melhorar em todo o nosso processo. E a gente conseguiu visualizar que dentro de cada projeto de implantação, nós conseguimos acompanhar as tarefas como um todo. Mas aqui na parte superior da telinha, nós conseguimos acompanhar o que é de nossa responsabilidade. Então, eu vejo o que é do SUTS, o Adriano vê o que é dele, o Josué vê o que é dele, e aqui a gente consegue ver por contadores o que está em atraso, o que está concluído, o que está em andamento. E como vocês são da franqueadora, nós conseguimos acompanhar também todas as tarefas, tanto das pessoas da franqueadora quanto das pessoas das franquias, e ali eu consigo ver o que está em andamento, o que está em atraso, o que está aguardando predecessora, e também por projetos de implantação. Então, eu quero ver como que estão as tarefas do nosso projeto X. A maior parte das tarefas estão em aberto e tem mais de um mês ali para serem feitas. Então, tá com prazo legal, a gente não precisa trabalhar com essa cobrança, né, em cima da execução das tarefas. E qualquer tarefa que for alterada à situação e que você seja um integrante do time ou até mesmo da equipe daquele projeto, gera para vocês aqui na parte superior uma notificação. Vocês receberão notificações de vocês quando o perfil de vocês forem incluídos a uma equipe de um projeto, incluídos como responsável de uma tarefa, quando vocês receberem uma notificação de feed, e também vocês receberão as notificações dos outros integrantes ali da equipe. Então, o Josué vai receber uma notificação que o Adriano concluiu uma tarefa dele. Por quê? Porque ele faz parte, ele tem essa permissão para acompanhar todos esses projetinhos, tá bom? E ali, né, achei até interessante o que o Josué trouxe para a gente, essa questão do, Esther, o módulo de implantação em projetos. Hoje, dentro da plataforma, a gente tem um módulo de implantação de unidades. E o que a gente interpreta, né, quando a gente fala de implantação de unidade? É realmente esse processo de que a unidade Skyler não existia, e a partir de todas as atividades daquele projeto, ela vai existir, ela vai ser inaugurada. E dentro do SUTS, a gente tem um outro módulo que se chama projetos. E aí sim, esse projeto, ele envolve tudo o que vocês da rede precisam realizar, tanto internamente quanto com a unidade. Então, Esther, a gente está com um projeto de expandir a marca, então a gente precisa fazer cursos. Dentro do projeto vai ter fases, tarefas, responsáveis, duração, para vocês irem coordenando a equipe. Esther, a gente está com um projeto de promoção com a unidade ali de Uberaba. Cria um projeto com essa unidade, traz as promoções, traz quem vai ser o responsável por cada tarefinha e ele já consegue visualizar. Esther, eu tenho um projeto para cada unidade de contratação de novos vendedores. Traz para dentro do projeto. Por que a gente vê esses dois módulos no mesmo treinamento? Porque realmente a interface, as configurações são semelhantes. Então, aqui eu estou dentro do módulo de projetos, mas eu tenho certeza que vocês já sentiram familiaridade com ele. Por quê? A mesma configuração que a gente faz lá dentro da implantação, a gente replica aqui para dentro. Então, eu consigo, dentro do meu módulo de projetos, definir o meu time com os integrantes. Dentro do módulo de projetos, eu consigo criar modelos de projetos em que cada modelo eu tenho as minhas fases, eu tenho as minhas tarefas, eu tenho a duração dessas tarefas, o que está incluso de conteúdo dentro dela.
E lá no painel inicial de projetos, eu vou conseguir acompanhar todos os projetos que estão em andamento e tenho a possibilidade de criar novos projetos também. Por exemplo, a gente está com um projeto interno da Skyler Franqueadora e esse projeto ele vai ser criado em branco, porque vai ser um projeto que eu vou fazer uma vez só. E esse projeto é contratação de um gerente. Então, eu vou trazer ali contratação de gerente. Vou trazer ali que o cálculo vai ser automático. Em próximo vai vir no meu perfil e eu vou criar esse projeto. E ali dentro, o interessante é que a gente já vai conseguir criar as nossas fases. Então, aqui eu vou ter a fase de recrutamento, e eu vou criar a fase, e eu vou ter uma segunda fase, que vai ser a fase de contratação. E dentro dessas fases, dentro do projetinho de contratação de gerente, a gente vai criando as tarefinhas. Então, aqui eu tenho a escolha do currículo ideal, vai ter uma duração ali, por exemplo, de 5 dias, já consigo criar, e ali a gente já vai movimentando. Então, essa tarefa está em andamento, essa tarefa já foi concluída. E assim que esse projeto ele é concluído, lá na parte superior em projeto, nós conseguimos concluí-lo também. Então, sempre que houverem projetos, tanto internos da franqueadora, quanto em conjunto com alguma unidade, a gente traz para o módulo de projetos. Por quê? A gente não está tendo relação com a unidade, se ela está em implantação ou já está em operação. Eu só tenho um projeto para executar com ela, onde eu tenho tarefas com início, meio e fim para um determinado time de pessoas, e eu preciso coordenar, eu preciso organizar, preciso acompanhar como que está sendo a desenvoltura, né, o desempenho dessas tarefas. Está em andamento, está em atraso, a gente vai trazer tudo ali como um projetinho, tá bom? Pessoal, em relação ao módulo de projetos, realmente é como nós havíamos comentado, vai ser um copia e cola das configurações, né? Mas vocês querem acrescentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não, não, Esther, no momento a gente está vendo aí que o, o projeto foi replicado lá da implantação da unidade e foi só uma forma que vocês separaram para não misturar as coisas, né? Tipo, Isso mesmo. se você eu estou tendo ali um tratamento de projetos de implantação, não tem por que ter uma unidade de projeto com vários outros projetos aparecendo lá no feed, né? Então, Isso mesmo, é uma tela perfeito. separada. Todo e qualquer projeto que a empresa fizer com relação à matriz ou unidades, quiser selecionar pessoas para participar e tal, ela vai selecionar aquele módulo de projeto, não é isso? Isso mesmo, Josué, perfeito. Pronto, ok, entendi. Vai ser muito Ctrl+C, Ctrl+V lá do outro. Isso mesmo. A única questãozinha que vai mudar é naquele momento de criar o projeto. Porque no momento que a gente cria o projeto de implantação de unidade, lá dentro dele eu preciso vincular a unidade que está em implantação. Já no módulo de projetos, né, que é aquele vermelhinho, eu já crio o projeto com a unidade que eu quero. Então, ou vai ser um projeto interno da franqueadora, ou vai ser um projeto em parceria com alguma das unidades Skyler que a gente já tem dentro do SUPS. Tá bom? Ok, Esther, ok, Esther. Pessoal, perfeito. Vou parar a nossa gravação, então, para